Olá, tudo bem? O FIB Notícia dessa semana traz em nossos estúdios o professor Dudu Ranieri, que no momento tão importante da nossa cidade, no momento tão importante do nosso Brasil, vai compartilhar um pouco do seu saber, dos seus conselhos e nos orientar do que fazer nesse período que nos aproxima, que é o período eleitoral. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Estamos de volta com o FIB Notícia, ao meu lado o professor Dudu Ranieri, que é uma pessoa assim, de extrema importância para a sociedade local, não apenas como educador, mas também com a sua vasta experiência política, que pode nos orientar um pouco do que agir, do que fazer nesse período que nos aproxima, que é a eleição. Professor, obrigado por aceitar o convite. E, como eu disse no começo, nós estamos num período extremamente delicado e importante para Bauru, que é o período eleitoral. E a gente já gostaria de saber, devido à sua experiência política, à sua experiência como educador, como que o senhor vê essa questão política aqui em Bauru? Alexandre, primeiro que eu é que tenho que agradecer a deferência de você ter me convidado. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho alguma experiência política, sim. Eu já participei politicamente de diversos setores da administração municipal. Eu fui secretário municipal de educação, eu fui secretário de esportes, eu fui presidente de uma autarquia que é o DAE, Departamento de Água e Esgotos. O DAE é uma empresa muito boa. A joia da coroa. É, a joia da coroa. O DAE é bem administrado, ele é autossuficiente e lucrativo até. Bom, além disso, fui vice-prefeito por um período, por 4 anos, e fui prefeito por 23 dias só. Por que só por 23 dias? Fui prefeito por 23 dias porque o efetivo prefeito havia sido cassado, né? E foi cassado porque cometeu algumas falhas, né? Como o caso da carne, o caso do feijão, né? E esses fatores, essas dificuldades que o prefeito anterior, o prefeito que era efetivo na ocasião, havia sido, foi cassado. Então, não podia administrar a cidade. Depois, houve aí uma série de fatores que fizeram com que eu não continuasse. Inclusive, a vontade do ex-prefeito, depois, posteriormente, prefeito também, ele realmente prejudicou Bauru. Se eu tivesse ficado, não é que eu sou o suprassumo, não, mas se eu tivesse ficado à testa da administração, tenho certeza que nós teríamos um trabalho bonito, um trabalho bem feito, teríamos uma administração de alto nível para a nossa cidade de Bauru. Sim. E assim, professor, diante da sua vivência nesse meio político, como que o senhor vê esse cenário nosso político aqui em Bauru? Olha, eu estou acompanhando, não muito efetivamente, mas estou acompanhando porque sou presidente do DEM, Democratas, né? Sou
um daqueles que coordena aí a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, e também que coordena no caso aí, o colegiado daqui da região? Não, a parte de administrativa, do ponto de vista político da nossa cidade. Tá. Então, nós fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito por Bauru quando exercermos, como já citei, esses cargos que são importantes para a nossa cidade. E cargos esses que nós tivemos o prazer de fazer com que eles realmente fossem efetivos, que fossem cargos que trouxessem benefícios para a nossa administração. Professor, o senhor falou que é presidente de partido político e nós estamos agora próximo à eleição. Como que foi feita a questão? O seu partido vai sair com um candidato próprio? Fez coligação? Como que está essa questão da representatividade do DEM? Bem, nós tentamos ter candidaturas próprias, principalmente para os cargos de prefeito e vice-prefeito. E que, infelizmente, aqueles que nós procuramos, que eram pessoas de alto nível, pessoas que tinham realmente condições de administrar muito bem a nossa cidade, e nós ficaram de estudar e levaram algum tempo para dar a resposta e, enfim, nós não tivemos a nossa candidatura própria a prefeito e vice-prefeito da nossa cidade. Coisa que nós gostaríamos muito que tivéssemos os representantes para esses cargos maiores, que eles fossem do nosso partido. No caso, não aconteceu, fizeram uma... Como é que foi? Então, não aconteceu isso. Os nossos, aqueles que nós conversamos, que nós tentamos fazer com que eles aceitassem, que foi o doutor José Roberto Segala e o Domingos Malandrino. Os dois, a princípio, tinham por objetivo ser candidatos, mas depois desistiram. Tudo por uma razão: o custo da campanha. Porque a campanha política não é só a gente pensar que a pessoa é boa, que a pessoa tem condições de representar bem, a nos representar e representar a nossa cidade. Não. É preciso ter um pouco de recurso financeiro. Que não é pouco, né? Esse o volume para uma cidade como Bauru é muito alto. Hoje, nós sabemos que existe uma restrição quanto ao investimento financeiro. Mas estas restrições, assim mesmo, elas são superiores àquilo que, no caso aí, os nossos pré-candidatos não tinham condições de suportar os investimentos. Até porque o Brasil está em crise, a nossa economia não está naquela tranquilidade que estava há 4 anos, 8 anos e no passado político nosso. Exatamente. Então, eles abriram mão, desistiram de ser candidatos. E nós, então, fizemos a coligação. Então, nós temos bons candidatos, continuamos tendo. Mantém o padrão? Perfeitamente. Nós mantemos o nosso padrão de partido,
de partido de alto nível, como é o nosso Democratas, o DEM, né? E eu vou dizer que os que hoje estão ocupando os cargos são também muito bons candidatos, que é o candidato a prefeito, é o Gazeta, e o candidato a vice-prefeito é o Toninho Gimenez. Então, são dois excelentes candidatos, mas nós teríamos muito mais lastro político, mais condições de eleitorais, se nós tivéssemos candidaturas próprias, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Embora estes que hoje nós coligamos são pessoas também muito boas. Sim, até porque nós temos, assim, partidos de oposição que não têm vínculo com a ideologia do DEM. Nós, assim, pelo menos numa visão não política, mas numa visão de uma análise, eu acho que o DEM não faria coligação com um partido que não tem a mesma ideologia política. De forma alguma, nós, vamos dizer, nos coligaríamos com partidos que não têm a nossa ideologia. Ou com pessoas que não têm ideologia? Pessoas que não têm a nossa ideologia e esses partidos também que, na verdade, gostam muito de fazer a tal da barganha. Gostam de trocar vantagens, trocar cargos da administração pública municipal. Isso aí nós não aceitamos de forma alguma. Nós queremos uma cidade bem administrada, uma cidade em que as pessoas têm efetivamente condição de fazer muito por ela. Professor, o senhor falou que fizeram uma aliança partidária com o Gazeta e falar que não faz a barganha. Para chegar nesse acordo, o candidato, ou pré-candidato ainda, né, Gazeta, ofereceu alguma coisa para o DEM? Ou vocês estão fazendo esse acordo porque encontra nele uma alternativa de sucesso para Bauru? Nós absolutamente não trocamos nada. Nós simplesmente estamos dando esse apoio político eleitoral pela nossa cidade, por aquilo que nós entendemos que é importante que o nosso partido, a responsabilidade do nosso partido, essa responsabilidade que é inerente aos nossos candidatos da eleição majoritária e proporcional. Nós temos aí pessoas que realmente têm os melhores propósitos com relação a que Bauru realmente cresça, seja uma cidade bem administrada e que esteja nas mãos de pessoas com condições efetivas. Para você que ligou a televisão agora, ou que sintonizou o nosso canal no YouTube, nós estamos entrevistando o professor Dudu Ranieri, que está falando sobre a questão política de Bauru, numa visão como dirigente partidário e como um educador, porque não tem como desvincular uma pessoa como o professor Dudu Ranieri, que nasceu dentro de uma escola, cresceu dentro de uma escola e vive dentro de uma escola, hoje uma faculdade. E ele falou das alianças que foram feitas no partido, citou que o partido na qual ele representa não barganhou nada para apoiar o candidato. E, nesse sentido, professor, muito fala-se na internet, na televisão, eleição majoritária, proporcional, e muitos não sabem o que é o significado majoritário e proporcional. Explica para nós o que é essa majoritária e proporcional. Bom, eu
posso dar aqui uma pincelada. O que eu vou falar não é um estudo profundo, não é nada que realmente a gente entre no detalhe das explicações. Mas né? é o que acontece na prática. Na prática, o que acontece? Então, na eleição majoritária, é o caso de se escolher o prefeito e o vice-prefeito da cidade. Por isso se chama majoritária, quer dizer, quem tiver mais voto é o que vai ser eleito. E proporcional? Proporcional. O vereador. São os vereadores, aqueles que vão ter representatividade, vão ser escolhidos pela representatividade e existe um número de candidatos que será escolhido e que vai administrar a cidade. Parte do legislativo. Na parte do legislativo. Professor, existe muito aquele movimento, ou tem muitas pessoas que falam que o voto deveria de ser facultativo. Chegar em outubro e votar quem tem vontade de votar e não ser obrigatório. O senhor acha que o voto deveria de ser facultativo ou continuar sendo obrigatório? Olha, existem experiências de outros países em que o voto é facultativo. Eu não sei nesses países como é que se portam os eleitores. Aqui no nosso país, eu tenho a impressão que se o voto for facultativo, nós não vamos ter uma votação maciça. Nós vamos ter um número quase que inexpressivo de eleitores. Penso eu. Pode ser que se faça uma experiência e não seja dessa forma. Até porque, ou pode ser que quem esteja votando tenha interesse em melhorar. Perfeitamente. Eu acho que o interesse maior é escolher bem, é escolher realmente candidatos que venham fazer alguma coisa pela cidade. Professor, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer em nome da FIB e deixar essas considerações finais para que o senhor possa expressar aquilo que vem não apenas de um político, mas de um professor. Bem, eu gostaria de fazer aqui uma pequena colocação ainda. Nos poucos dias que eu fiquei como prefeito da cidade de Bauru, eu estive... Duas obras ficaram marcadas. Uma delas foi a expansão da Avenida Luiz Edmundo Carrijo Kolbe. A da Unesp. Aquela que liga lá a Unesp, né, o hospital, a Unesp. Então, essa obra, além dela ser muito importante, aí houve uma série de fatores, inclusive nós conseguimos reduzir o custo dessa obra, porque era um dinheiro que quase que totalmente ele foi doado pela administração pública estadual, pelo governo do estado. Ou seja, sem custo para Bauru. Sem custo para a cidade. Além dele, nós tivemos também, além deste, né, nós tivemos a ampliação da Avenida Getúlio Vargas. Que todo mundo conhece, né? Não tem, todo mundo passa pela Getúlio Vargas. Então, essa obra era outra que estava para, vamos dizer assim, estar sem ter continuidade e que nós fizemos com muito sacrifício, fizemos com que ela fosse feito investimento e ela fosse
praticamente concluída. Um fato curioso na Getúlio Vargas, que eu até agora me pergunto, e acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo, ou não se atentaram, ou ainda vão se perguntar, é por que não passa ônibus na Getúlio Vargas? Eu não posso responder. Nós temos uma extensão grande de avenida, que atende diversos bairros, né? Pega desde a parte dos altos até os condomínios, e não tem ônibus passando ali. É uma falha, né? Eu acho que o transporte de ônibus é um transporte popular, de custo mais baixo, e eu acho que deveríamos ter, sim, aí a administração fazer com que houvesse um investimento nesse tipo de transporte. Sim, até porque um ônibus carrega o equivalente a quantos carros? É muito mais vantajoso para o meio ambiente, não polui tanto comparado. Valeria a pena. Vamos pensar. Senhor prefeito, o senhor é ambientalista, não é? Conversa com a sua equipe, dá um jeito de colocar um ônibus lá. Eu acho que vai atender muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitos estudantes, muitos pais e mães de família que precisam de um ônibus para aquela região. Professor, mais alguma coisa? Não, agradeço aí a sua gentileza de me convidar e dizer que eu estou sempre à disposição, sempre que quiser trocar uma ideia, conversar, eu estou à disposição e o que precisar, que estiver ao meu alcance, eu vou estar presente aqui com você. Não, nós vamos chamar mais vezes, até porque é legal comparar o tempo que o senhor foi administrador, o tempo que o senhor foi secretário, para que a gente saiba, puxa vida, ele está há quanto tempo e não fez nada. Eu acho que para você que nos acompanha, preste atenção, o professor Dudu Ranieri, que não é candidato, esse que é o mais legal, foi prefeito de Bauru por 23 dias e fez obras que marcaram a nossa cidade. Nós temos candidatos, nós temos políticos que estão há quanto tempo no governo e que até agora não fez obras deste tamanho. Então, para a gente começar um pouco a refletir, será que aquela pessoa que está ou que esteve e quer voltar merece? Com essa reflexão, nós terminamos o FIB Notícia. Eu continuo agradecendo a sua audiência, que é sinônimo de qualidade e prestígio no canal universitário. Continue com a gente, mandando críticas e sugestões para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.